Olá, prezados irmãos, irmãs, paz do Senhor Jesus. Chegamos à lição 6 de nosso terceiro trimestre neste ano. O título da aula de hoje é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo está em Isaías, capítulo 60, versículo 18, onde está escrito: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. O alvo da lição de hoje é nos ensinar que somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. E por isso, o nosso objetivo geral é mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. A leitura bíblica em classe são dois textos extraídos do livro de Neemias. O primeiro está em Neemias capítulo 1, versos 1 a 4, e o segundo em Neemias capítulo 2, versos 1 a 9. Acompanhe comigo essa leitura bíblica. Neemias capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Racalias: E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora em Neemias capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei a ele. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Eu temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Vamos ler até aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta lição estudaremos a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. Aprenderemos que Neemias foi escolhido pelo Senhor para ser o líder dessa grandiosa obra. A Bíblia nos mostra que Neemias era um homem íntegro, que dependia inteiramente de Deus e de sua palavra. E aqui já encontramos lições preciosas para o discípulo de Cristo. Primeiro, depender inteiramente de Deus. Isto significa não confiar em nossas capacidades naturais ou adquiridas, apesar de saber que temos diversas habilidades concedidas pelo próprio Deus.
Lembra do que o mestre ensinou sobre a videira e os ramos? Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada, ele diz. Quantas vezes temos esquecido dessa verdade e insistimos em fazer as coisas de acordo com nossas próprias capacidades? Alguém já disse que o veneno mais eficaz para levar os homens à ruína é gabar-se de si mesmos, em sua própria sabedoria e poder. Em segundo lugar, os discípulos de Jesus, quando ainda eram imaturos, também não passaram por isso? No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, vemos que na primeira missão que o Senhor Jesus os envia, eles voltam dizendo em Lucas 10, 17, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. É verdade, Jesus lhes responde. Mas no versículo 18, ele continua, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas o propósito do Evangelho é muito maior que isso. Jesus então prossegue no versículo 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Independentemente do que nós sabemos fazer, precisamos aprender a confiar em Deus somente e não em nossas habilidades. Também diz que Neemias depende da palavra. Isso significa tomar as decisões do dia a dia fundamentadas na palavra de Deus. Tem muitos crentes por aí fazendo aquilo que o coração manda. É preciso voltar a agir como Cristo. Está escrito, está escrito. Depender da palavra é fazer com que ela seja a mestra que nos conduz a cada situação, mesmo a mais corriqueira. Voltando a Neemias, vemos que, além de trabalhar arduamente na construção dos muros e portas, ele teve que enfrentar inimigos externos e internos. Homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reforma da cidade. Sempre viveremos essa tensão. Não bastasse os inimigos externos, desde o início da igreja, pessoas se infiltram nas comunidades cristãs, cujo papel é minar a partir de dentro. É o joio no meio do trigo. É a rede que, lançada ao mar, apanha toda espécie de peixes. Mas, observando o texto bíblico, descobrimos que Neemias não se deixou intimidar pelos adversários. Aprendemos com o exemplo de vida deste servo de Deus que todas as vezes que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantam. Já vimos isso na lição de número 4. Mas quando confiamos inteiramente no Todo-Poderoso, com certeza recebemos forças e coragem para lutar. O Senhor nosso Deus colocou nas mãos de cada um de nós uma importante obra: pregar o Evangelho e ensinar a sua palavra, fazer discípulos e discípulas. Então, não desista diante dos desafios, dos inimigos e das dificuldades. Hoje, veremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar essa obra. A obra era de Deus e, como dono da obra, ele mesmo providenciou tudo o que era necessário para a sua realização. Desde a autorização do rei persa para o envio de Neemias, até os recursos materiais para custear a construção. A lição de hoje foge um pouco do formato com o qual estamos acostumados. Ela possui 6 tópicos. Iniciemos, assim, com o nosso primeiro tópico, que tem o seguinte título: Deus responde
às orações de Neemias. Em primeiro lugar, Deus envia emissários a Neemias. O texto de Neemias 1 registra que Deus enviou emissários para informar a Neemias a respeito da situação em que se encontrava Jerusalém. Deus enviou Anani e alguns de Judá, Neemias 1, verso 2. Seu irmão Anani contou para Neemias como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Na cidade, os muros estavam fendidos e as portas queimadas a fogo. Tudo isso era símbolo de miséria e de desprezo, e ainda fazia dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Neemias 1, verso 3. Diante de uma situação desalentadora do povo de Deus, ele mesmo sai em busca de solução. Deus envia o emissário certo a uma pessoa na qual ele irá moldar o coração. Observamos logo de imediato que Neemias, ao ficar angustiado, jejua e ora. Neemias 1, verso 4. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. Aqui aprendemos com Neemias a chorar pela miséria alheia. Neemias demonstra profunda empatia com a situação de seus irmãos. Seus ouvidos estavam abertos ao clamor do seu irmão e o seu coração profundamente sensível às necessidades do seu povo. Neemias vivia no luxo, mas também vivia de forma piedosa. Vivia com Deus e se importava com aqueles que viviam na miséria. Jerusalém estava a cerca de 1.500 quilômetros da fortaleza de Suzã, na Pérsia. Neemias sequer conhecia a cidade de seus pais, mas ele se importava com ela. Os problemas da cidade eram os seus problemas. A dor da sua gente era a sua dor. Era uma pessoa que tinha conhecimento, influência e poder, mas não se afastava daqueles que vivem oprimidos pelo sofrimento. Muitas pessoas vivem encasteladas no poder e aproximam-se do povo apenas para oferir benefícios próprios. Vão atrás do povo apenas para granjear votos e depois se locupletam com juros abusivos, esquecem-se deliberadamente daqueles que o ajudaram nessa escalada de poder luxuriante que atinge até mesmo algumas pessoas no seio das igrejas. Há pessoas que ainda estão perguntando se Deus tem um ministério para elas. É preciso olhar à nossa volta. Como você tem se sentido diante das angústias e das mazelas em que tantos se encontram nos dias em que vivemos? Será que muitas vezes não olhamos para as bênçãos materiais que Deus nos concede e pensamos que Ele faz isso apenas para o nosso próprio deleite? Será que não nos vemos em posições de destaque e acreditamos falsamente que Deus apenas quer nos honrar? Neemias começou a jejuar e a orar. A sua oração inicial está registrada em Neemias 1, versos 5 a 11. Quando você chega no versículo 6, descobre que a empatia desse homem era tal que ele se identifica com os pecados do seu povo. Ele ora dizendo: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Enquanto muitos estão prontos para apontar o pecado alheio, o verdadeiro servo de Cristo se identifica até mesmo com o pecado de seu povo. Não é isso que Jesus fez? O apóstolo Paulo diz que ele se fez pecado por nós. A empatia de Neemias é verdadeira. Ele sofre com o sofrimento do próximo. Ele se coloca na mesma posição em que eles. Pecamos. Ele iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, mês de dezembro, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar
no mês de Nissan, só em março. Neemias capítulo 2, verso 1. Olha isso, perseverança na oração. Alguns pensam que a oração deve funcionar igual a um forno de micro-ondas, não é? A oração tem que ser atendida agora, agora. Precisamos aprender a esperar em Deus, no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Precisamos reaprender a doutrina da perseverança. Observe em seguida que Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Deus despertou alguém que sequer fazia parte do povo de Deus, mostrando que ele é soberano e usa quem ele quer para fazer aquilo que ele quer. Neemias era copeiro do rei. Certo dia, ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado a respeito do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Inspirado por Deus, o rei perguntou a Neemias: "O que me pedes agora?" Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Veja o cuidado deste servo de Deus. Até para responder à pergunta, ele recorre ao Senhor do universo. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: "Peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a edifique." Neemias 2, verso 5. É claro que o rei respondeu positivamente. Deus já havia preparado o seu coração também. 70 anos antes, Zorobabel havia planejado a reconstrução do templo de Deus. 13 anos haviam se passado desde o retorno de Esdras a Jerusalém, que havia ajudado o povo em suas necessidades espirituais. Agora, Neemias era necessário. Claro que não podemos desprezar a capacidade incomum de liderança que Neemias demonstrou. Os muros ao redor de Jerusalém foram reconstruídos em tempo recorde, a despeito da resistência e da oposição dos inimigos. Até mesmo os inimigos de Israel admitiram, de má vontade e com temor, que Deus estava com esses construtores. Mas não é apenas aquele tipo de liderança fundamentalmente humana. Deus trabalha através de Neemias para realizar um despertamento espiritual entre o povo judeu. Deus trabalha por intermédio de seu povo para realizar até mesmo tarefas consideradas humanamente impossíveis. E foi assim que Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Então Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Deus dá a missão e, juntamente com a missão, tudo aquilo que é necessário para que a missão seja realizada. Veja o caso dos apóstolos. Jesus diz a eles em Mateus 28, "Vão por todo o mundo e façam discípulos de todos os povos." Mas em Atos, capítulo 1, ele avisa, "Fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder do alto." Assim faremos como o nosso personagem de hoje. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Está escrito no capítulo 2, verso 8. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. A. W. Tozer diz que Deus continua procurando pessoas comuns com as quais possa fazer o impossível. Lembre-se disso a todo instante. Temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Pode ser que por vezes não seja aquilo que desejamos, mas com certeza Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, Ele responde às orações segundo a sua vontade, como nos ensinou Jesus. O segundo tópico passa para o momento em que Neemias chega
a Jerusalém. O texto de Neemias 2, versos 7 a 11, nos ensina que é preciso avaliar antes de agir. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite, na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo lá em Jerusalém. Embora Neemias tivesse chegado como governador, com plena autoridade do Império Persa, não fez nada durante 3 dias e nem contou a ninguém os planos que Deus lhe confiara. A precipitação no agir, principalmente aquela disfarçada de fé, pode pôr a perder grandes projetos. Jesus ensina em Lucas, capítulo 14, verso 28. Qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como ou com o que acabar? O versículo 31 ainda diz: qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Vamos no poder de Deus, mas mesmo assim é preciso planejamento. Tem muita gente por aí dizendo que faz muitas coisas pela fé, quando na verdade está tomando decisões precipitadas sem qualquer avaliação das consequências futuras. Neemias está realizando a missão que Deus lhe deu, mas ele faz um levantamento da real situação dos muros. E somente depois disso é que Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Primeiro, ele procura ficar inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, para depois, e somente depois, convocar os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra, a juntos reedificar os muros, para que não mais estivessem em situação de opróbrio, de vergonha, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram suas mãos para o bem. Cada um precisa fazer a sua parte. A obra de Deus não consiste num exército de um homem só, mas de uma comunidade de irmãos e irmãs. Quando aprendemos a viver dessa maneira, o impossível acontece. Como esse tópico nos ensina, com a bênção de Deus e a permissão do rei, Neemias chegou até a cidade de Jerusalém. Depois de tudo isso, com muita oração, meses depois do dia em que soube da situação do seu povo, Neemias inicia o levantamento dos muros. A geração da tecnologia e das facilidades talvez precise aprender que nem tudo é agora. No item 1 desse tópico, observe, Neemias ainda faz um plano. Quando lemos o capítulo 3 deste livro bíblico, descobrimos que Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Assim, simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, e muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material e etc. O coração do povo se inclinava a trabalhar. Isso está em Neemias capítulo 4, verso 6. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas, as brechas abertas desde o tempo de Nabucodonosor, começavam a ser tapadas. Além de planejar, o texto nos ensina a tática de Neemias. A sua tática consistia em engajar todos os judeus na obra de edificação do muro.
Isso é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização e discipulado. Deus tem um plano para cada criatura, disse o poeta. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também os pastores devem, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de alegria, muita alegria. Somente quando fazemos o serviço ao reino, temos nossas vidas completas e plenas de alegria e satisfação. É isso que nos torna pessoas realizadas. Mas, como temos aprendido ao longo dessas lições, a obra sempre encontra oposições. Agora, segundo o item 3, a união dos judeus ficou ameaçada. Ou seja, apesar de toda a organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu, e a obra prosseguiu. Mas aqui teremos que esperar mais um pouco, porque esse tópico será retomado na lição de número 8. Para esse tópico, devemos aprender que Neemias, cheio de fé e coragem, inicia o levantamento dos muros. Vamos em frente. Quarto tópico. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. Mais uma vez, eu peço a paciência dos irmãos, porque as diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9 desse trimestre ainda. Então, no item 2, o muro foi concluído, conforme Neemias, capítulo 6, verso 15. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Tem muita gente pensando que as pessoas são convertidas, são abençoadas, libertas, por causa do que elas fazem em nome de Jesus. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos, de forma urgente, lembrar da realidade de que é Deus quem faz. Nós somos apenas seus instrumentos, vasos de honra, mas vasos de barro. Aquele líder judeu e o povo foram alvo de zombaria, de ameaça, de uso da força, de desânimo e de medo. Mas, apesar de os inimigos se levantarem para impedir a construção dos muros, ao final, sempre a vontade de Deus prevalecerá. Depois de construído, chegou o dia da inauguração. É disso que trata o tópico 5. O muro foi solenemente inaugurado. Em Neemias 12, 27, você vai ler que eles convocaram levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com harpas. E no mesmo capítulo, agora no versículo 30, vemos que os sacerdotes e os levitas primeiro purificaram a si mesmos, depois purificaram a todo o povo, e as portas e o muro. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. E com isso, podemos passar para o sexto e último tópico. Ele trata do ensino simbólico que os muros trazem para nós. Nós veremos que essa analogia entre muro e salvação é feita pela própria palavra de Deus. É a própria Bíblia que compara a salvação com um muro. No texto áureo lido no início da lição, em Isaías 60, versículo 18, está escrito:
Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, ou desolação, ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Ainda em Isaías, agora em 26, verso 1, está escrito: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuros. O muro da salvação fala da divina proteção, que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo disse a Timóteo, em sua segunda carta: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Capítulo 1, verso 12. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Nós sabemos que as fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, mas a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3, verso 6, eu, o Senhor, não mudo. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente incompatíveis. Nosso amado irmão Paulo nos ensina que comunhão tem a luz com as trevas, segundo os Coríntios 6, 14. E o próprio Cristo, o Deus encarnado, já havia dito no Sermão da Montanha: ninguém pode servir dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Apesar disso, tem muita gente dizendo que pode. É só separar bem as coisas, o secular do ministerial. Mas Jesus diz: ninguém pode. Contudo, o fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem liberdade para fazer aquilo que deseja. O crente é livre. Mas a mesma linha divisória, representada pelo muro da salvação, passa também dentro do nosso coração. E é por isso que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, verso 14, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. E podemos assim fazer nossas as palavras do mesmo Paulo: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal maneira que ele começa a querer, ele começa a desejar, a perseguir aquilo que o Senhor quer. E assim, ele aprende a oração que Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo já foi ensinado pelo professor da Galileia: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. Antes de encerrarmos nossa reflexão de hoje, eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Na lição de hoje, aprendemos que Deus costuma moldar as pessoas com características de personalidade, experiências e treinamento, de modo a prepará-las para o seu ministério. E essas pessoas, muitas vezes, não têm sequer ideia do que Deus tem reservado para elas. Deus preparou e posicionou Neemias para realizar uma dessas tarefas impossíveis registradas nas Sagradas Escrituras. Neemias era um homem comum, em uma posição especial. Ele estava seguro na condição de bem-sucedido copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia. Neemias possuía pouco poder, mas possuía grande influência. Talvez você, assim como eu, não tenha as habilidades específicas de Neemias. Talvez até mesmo pense que está em uma posição onde nada pode fazer para Deus. Mas existem duas formas através das quais podemos ser úteis ao Senhor. Primeiro,
Sejamos pessoas que falam com Deus. Permitamos que Ele entre em nossa vida e entreguemos a Ele as preocupações, os sentimentos e as nossas necessidades. Segundo, sejamos o tipo de pessoa que anda com Deus. Devemos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos nas Sagradas Escrituras. Deus pode ter uma missão impossível para realizar através da sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.